Olá! Quase 5.500 crianças estão disponíveis hoje para serem adotadas no Brasil. E quase 30 mil brasileiros querem adotar. Mas as adoções não acontecem no ritmo em que deveriam. A idade avançada é maior empecilho para adoção. Tinha crianças, senadora, que chegaram no abrigo com 8 meses de idade, estão com 13 anos, fazendo terapia. E a monitora do abrigo me procurou e falou: Sandra, por favor, essa menina está nesse estado, ela é louca para ser adotada. As pessoas se colocam contra o processo de adoção por casais homoafetivos com essa fantasia de que a orientação sexual do casal vai influenciar na orientação sexual do filho. A legislação que nós temos é absolutamente capenga. Milhares de crianças e adolescentes abandonados que sofreram abuso ou que estiveram em situações de risco quando moravam com as suas famílias aguardam em abrigos uma segunda chance. A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu com especialistas as barreiras que impedem a adoção de ser um processo mais ágil e mais justo no Brasil. O Em Discussão está começando. A adoção também é um direito humano. Uma criança ter uma família é o mínimo que toda pessoa precisa ter. É um direito da pessoa humana, é um direito de toda criança. O Conselho Nacional de Justiça divulgou recentemente sua pesquisa Encontros e Desencontros da Adoção no Brasil, que analisa os dados do Cadastro Nacional de Adoção, destacando que, de acordo com o levantamento, a idade avançada é maior empecilho para a adoção, superando variáveis significativas como doenças e cor da pele. Dados atualizados do Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, de maio de 2013, registram 29.440 pretendentes à adoção no país. Desse total, 21.998 declararam aceitar crianças entre 0 a 5 anos, o que corresponde a 75%. O problema é que esta faixa etária corresponde a apenas 9% das crianças aptas à adoção. Hoje nós temos, sim, essa realidade que está sendo mostrada na pesquisa. Nós temos das 44 mil crianças, nós temos mais de 30 mil crianças acima de 5 anos que estão crescendo dentro dos serviços de acolhimento. Eles estão perdendo as suas infâncias, perdendo a oportunidade de estar crescendo dentro de uma família. E nós temos aí um percentual de adolescentes que, por não ter sido feito um processo com a celeridade necessária de destituição de poder familiar, infelizmente saíram do perfil desejado pelos casais e hoje encontram dificuldade para adoção. Uma comarca vizinha, onde somos parceiros, eu liguei para o juiz assustada. Ele mandou uma relação de crianças para encontrarmos famílias. Tinha crianças, senadora, que chegaram no abrigo com 8 meses de idade, estão com 13 anos, fazendo terapia. E a monitora do abrigo me procurou e falou: Sandra, por favor, essa menina está nesse estado, ela é louca para ser adotada. Eu falei: mas não, mas nessa idade é muito difícil. Ela falou assim: quantos casais passaram por aqui? Aí o que eles viravam e falavam? A criança não está destituída. E até hoje ela não está destituída. O promotor fala: mas se eu destituir, ela vai perder o sobrenome se não encontrar a família. Mas como vai chegar aqui? Vocês falam que não pode entrar pedindo a criança porque ela não está destituída. Mas vocês também não destituem? Não há ainda definição de quando parar de tentar recolocar aquela criança na família e quando partir para a destituição do poder familiar. Então, como não existe essa linha, ouso sugerir 6 meses. 6 meses é o tempo necessário para a reavaliação do caso. Agora, há situações em que a criança está no abrigo há 6 meses aguardando a mãe que está numa entidade, num centro para tratamento de dependência química. Temos que tentar dar uma chance para essa mãe? Temos. Então, essa mãe é colocada, às vezes, num local para tratamento, ou vai espontaneamente, e essa criança vai para o abrigo. Passa 6 meses,
O MP deve ajuizar a ação de instituição do poder familiar? Não, vamos dar a chance, vamos aguardar então os 8 meses, que é o tempo médio de internação numa entidade aí de tratamento para dependência química? Vamos. E aí, dá certo? Dá. Devolve a criança, passa 2 meses, a mãe tem uma recaída, a criança volta. Em que momento deve o Ministério Público, estou falando aqui até colocando um pouco da angústia dos promotores de justiça que devem passar por isso, em que momento eles devem então resolver que chega de dar chance para essa família e vamos romper o laço? É claro, não há como amordaçar ou criar um prazo, mas dar um parâmetro para o juiz e para os promotores também, para que dali para frente eles tenham que ter a última, tenham que dar um parecer final, agora ajuizamos ou não essa ação. Mas a chance, o tempo foi dado. Eu acho que talvez seja uma medida salutar que evite a indefinição, porque ninguém quer tirar a criança à toa, mas, por outro lado, nós temos um limite para tentar a recolocação e reinserção na família. Nós temos hoje situações muito perversas de destituição de poder familiar, por exemplo, das mulheres que estão no sistema carcerário. E quando essa criança nasce, se o presídio não tem um espaço para que ela fique com sua criança, a criança é imediatamente retirada desta mulher e colocada ou no serviço de acolhimento e, dependendo do tempo de permanência dessa mulher, né, cumprindo a sua pena, é interpretado como superior a 2 anos, de que, se é superior a 2 anos, que o Estatuto prevê que tem que ser revista, que essa criança ela é retirada e colocada em adoção e ela não tem esse direito de ter o seu filho. Eu sou pai adotivo, estou dentro desse debate já há muitos anos e acho que a legislação que nós temos é absolutamente capenga, precária e alguns outros termos que se possa dar para ela. E se nós conseguirmos mudar o eixo disso, que para mim tem tanto penduricalho aí, mas o eixo principal, para mim, é essa história de fila que eu não consigo engolir. Fila beneficia e está a serviço do adulto, a serviço do casal. O adulto não está a serviço da criança. A criança aqui em Minas Gerais se apaixona por você, mas a fila diz que é o de Paraíba que tem que vir aqui para pegar ele e tal. O senador falou sobre o Cadastro Nacional de Adoção. Eu acho que esse foi um instrumento que a Lei 12.010 ele trouxe para poder dar mais transparência e também evitar as adoções irregulares. O que nós estamos fortalecendo e buscamos fortalecer o Cadastro Nacional de Adoção é que os cadastros municipais e estaduais eles sejam implementados, né? Porque a legislação assim o fala. Né, que o primeiro a ser consultado é o cadastro municipal, na ausência dos pretendentes, o cadastro estadual, e aí sim a consulta no cadastro nacional. Mas esse é um entrave que nós temos. Nem todos os municípios brasileiros e nem todos os estados têm esse cadastro, né, de pretendentes à adoção e de crianças e adolescentes aptos à adoção. Então, se busca muitas vezes o cadastro nacional. Esse cadastro nacional de adoção tem um nome, uma falha na nomenclatura, porque passa a impressão para a população, para as pessoas que não são do ramo, que através ou por meio desse cadastro todas as adoções são feitas no Brasil. Na verdade, um banco de dados de crianças aptas a serem adotadas e com uma outra vertente de pessoas habilitadas a adotar filhos. Nem toda adoção passa pelo cadastro. As adoções são feitas através de um processo judicial, como é previsto no ECA, e processo esse que, na grande maioria ainda das varas do Brasil, é físico, no papel. O juiz despacha, segue aquele rito todo do Código de Processo Civil ou do ECA, até chegar à conclusão da adoção. Ele usa ou não o Cadastro Nacional de Adoção como fonte para aproximar pessoas. Participei da elaboração da Lei 12.010.
né, da lei que a gente está chamando de lei da convivência familiar e comunitária. Alguns dos problemas da lei podem ser originados da dificuldade de consenso. Na hora de negociar com as lideranças do Congresso, também a aprovação do deputado João Matos, nós tivemos que retirar aspectos importantes da matéria para chegar a um consenso, entre ela a adoção por casais homoafetivos, nós tivemos que retirar a questão da criança indígena e vários outros que foram retirados do processo para garantir uma lei melhor, né, para criança e adolescente. Veja no próximo bloco o preconceito contra homossexuais que desejam adotar. Nessa perspectiva preconceituosa, os homossexuais são vistos como predadores sexuais, tem impedido que casais homoafetivos adotem as crianças. Depois que a atual lei entrou em vigor em 2009, o número de adoções caiu. Ela trouxe avanços, mas sofre muitas críticas. Uma delas é ter deixado de lado os homossexuais que querem constituir família. A lei brasileira não proíbe casais homoafetivos de adotarem crianças. E o STJ, através do juiz Luiz Salomão, já deu um parecer favorável à adoção por casal homoafetivos. Mas quase sempre as pessoas homossexuais conseguem adotar crianças desde que se apresentem sozinhas. O entrave à adoção por casais homoafetivos, portanto, não é legal. É um entrave cultural, ou seja, tem a ver com os preconceitos sociais anti-homossexuais partilhados pelas pessoas envolvidas no processo de adoção. Um casal homoafetivo, através do nosso grupo do Toma Criança. Ontem eu estava com o Marco Feliciano contando isso para ele. Ele ficou até muito emocionado, falou comigo que está todo aberto e quer muito saber disso tudo. Ele me perguntou o que eu achava das adoções homoafetivas. Eu falei que eu podia falar da experiência que o nosso grupo teve, que é uma criança que a mãe fumava o crack e a criança inalava esse crack. A criança ficou com problemas neurológicos gravíssimos. E nós não encontramos nenhum casal hétero para ficar com o Arthur. E um casal de Uberaba, homoafetivo, duas mulheres maravilhosas, são exemplos de revistas, elas já tinham 3 filhos adotivos e elas quiseram ficar com o Arthur. O simples fato dos termos da adoção homoafetiva terem sido retiradas da lei é a prova cabal de tudo que eu disse aqui. Dos preconceitos anti-homossexuais socialmente partilhados pelas pessoas envolvidas nos processos de adoção ou no processo de afirmação da convivência comunitária familiar. Também é uma prova desses preconceitos a própria pergunta que o atual presidente da Comissão de Direitos Humanos dirigiu a Sandra. Quer dizer, de todas as perguntas que ele poderia fazer, a primeira pergunta dele foi sobre as adoções homoafetivas. E é claro que se uma pessoa não se sensibilizasse pela história de Arthur, eu chamaria essa pessoa de inumana. Não foi uma nem duas vezes que parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui nessa casa, associaram, por exemplo, a homossexualidade à pedofilia. Embora todos os dados acerca da pedofilia disponíveis e acerca do abuso sexual de criança e adolescente, porque nem todo pedófilo chega ao abuso, todos os dados acerca da pedofilia e do abuso sexual apontam que as vítimas preferenciais são as meninas e que os algozes, quer dizer, os praticantes desse crime, são as pessoas heterossexuais, são os homens heterossexuais, quase sempre padrastos, pais, tios dessas meninas. Nós, parlamentares, deveríamos agir com discernimento e não a partir do senso comum. Mas é difícil não agir a partir do senso comum quando se tem pela frente uma reeleição. As pessoas preferem jogar para a plateia do que serem honestas intelectualmente. E, por isso, elas reafirmam esse preconceito em relação aos homossexuais. Outro preconceito comum, também reproduzido e que aparece como um entrave à adoção, é a ideia de que a orientação sexual dos casais que pleiteiam se tornar pais vai influenciar na orientação sexual dos filhos. Então, nós temos esse número estarrecedor de mais de 40 mil crianças à espera de adoção, todas apodrecendo de solidão e à espera de uma família. Mas as pessoas se colocam contra o processo de adoção por casais homoafetivos com essa fantasia de que a orientação sexual do casal vai influenciar na orientação sexual do filho, como se, ainda que influenciasse, ser homossexual fosse um destino imperfeito.
Eu sou a prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. Então, e só para desfazer esse preconceito, eu sou filho de um casal heterossexual e todos os homossexuais que existem no mundo nasceram não de chocadeira, nem por geração espontânea, mas de casais heterossexuais. Então, isso quer dizer que a orientação sexual dos pais não influencia na orientação sexual dos filhos. Acho que os juízes também eles vão analisar, não só os héteros como os homoafetivos, o caráter, o comportamento. Não é isso, porque tem pessoas héteros que não têm comportamento para adoção. Não são exemplos. Nós temos que ter o cuidado de quando nós nominamos as 44 mil crianças que estão em serviço de acolhimento, como se todas elas fossem aptas para adoção. Né? E nós sabemos que ainda temos, infelizmente, situações de acolhimento por situações de pobreza. O que não deveria, o que é proibido, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A condição econômica não é motivo de acolhimento, mas nós ainda temos, em várias regiões do país, como uma prática de proteção de crianças e adolescentes por situação de pobreza. E essas crianças ficam anos em serviços de acolhimento, não são destituídas de poder familiar e também não se é trabalhado o retorno à sua família ou até a colocação dessas famílias em programas que possam fazer com que elas saiam dessa situação. Não há, nos fóruns do Brasil, conforto para uma mãe com gestante chegar com a sua criança ou ainda no útero, no balcão, para falar com a escrivã que ela pretende entregar aquele filho. Nós não temos hoje ainda, e o ECA prevê que o Poder Executivo deverá ter uma estrutura para absorver essa mãe gestante que pretende entregar ou para demovê-la da ideia de entregar a criança ou para dar o encaminhamento correto. Se houvesse estrutura para captar essa mãe, talvez o número de crianças recém-nascidas aumente muito no cadastro de adoção e aí essa criança vá rapidamente para uma família que já está preparada ou filtrada, habilitada para adotar filhos. Nós fomos no serviço de Taguatinga entrevistar mães que queriam dar seus filhos à adoção. O juizado daqui, a justiça daqui, tem uma unidade lá que aconselha ou discute com as mães sobre isso. O que gente, vocês precisam ver a dúvida e a angústia dessas mulheres, certo? Quer dizer, em querer dar o filho para adoção, porque tem uma cultura de que elas deveriam cuidar de tudo, né? Então, não é simples uma mãe também querer dar o filho à adoção. E duas coisas que nós descobrimos. Primeiro, mesmo daquelas que dizem que queriam dar seus filhos à adoção, porque não queriam cuidar deles, quando você pergunta os motivos, é a falta de apoio da rede social. Não é exatamente uma questão que elas simplesmente querem porque não tem amor materno. Uma outra grande dificuldade que nós temos também é na capacitação dos profissionais que trabalham com a adoção. Né? Nós vemos que nós temos varas da infância, mas as varas da infância precisam avançar muito ainda, né? No nosso país. Um outro ponto também que nos preocupa muito é a falta de uniformização do rito processual. Então, cada juiz, cada promotor, eles têm um rito e muitas vezes esse rito são ritos diferentes, são interpretações diferentes da legislação, o que leva muitas vezes a prejudicar crianças e adolescentes e pretendentes à adoção. Não há uma definição da situação de risco, não há uma definição de abandono. Então, existe aí o famoso bate-cabeça, promotores, juízes, cada um com o seu critério, às vezes em lugares mais pobres, outros em lugares ricos, entendendo que a criança pobre está em situação de risco porque é pobre, ou porque está passando fome, porque está no lixão. Está trabalhando no lixão, os pais, os filhos ajudam, está comendo mal, está em situação de risco. A lei não diz o que é situação de risco, então a definição de risco ela varia de acordo com o contexto, né? Talvez, com a interpretação, com o contexto, talvez uma criança em situação de risco em Blumenau, Santa Catarina, na realidade do Piauí, não está em situação de risco. A interpretação, então, é muito pessoal e isso está vago na legislação. Então, o CNJ está se fortalecendo agora para tentar padronizar
alguns andamentos no processo de medida de proteção contra a criança, porque ele não tem um rito próprio. Os processos começam com o papel do conselho tutelar, às vezes informando que abrigou a criança e não tem nem a certidão de nascimento da criança no processo. E o processo anda torto. Nós estamos agora, então, tentando criar um fluxo para esse processo. Veja a seguir. Será que a criança é tratada com prioridade, como manda a lei? Ninguém fala pela criança. A criança vai para o abrigo. Não há um defensor que tem ciência disso. A Constituição Federal determina que a criança e o adolescente sejam tratados com absoluta prioridade no país. Mas não é isso que se vê nos casos de conflito familiar. O preso hoje é tratado realmente com mais importância do que a criança que vai para o abrigo, porque ele tem os seus direitos mais assegurados. No momento da prisão em flagrante, não vamos comparar, obviamente, mas que há restrição da liberdade da criança como há do preso, há. Há restrição dela na liberdade de ter o convívio com o pai e a mãe? Ela foi retirada da sua casa e colocada num abrigo. E eu pergunto, é obrigatório dar expressamente a informação disso em 24 horas para o juiz? Não é tão expresso como está no Código de Processo Penal. É obrigatório, como é no caso do flagrante, que dê-se ciência do flagrante, ou no caso aí da situação de abrigamento para o defensor público? Não tem essa obrigatoriedade. Então, quem é, primeiro, deveria haver um defensor público nomeado nesse ato, que é um ato de rompimento, ato traumático, de retirada, às vezes, da criança de uma situação de risco. Deveria se dar ao advogado na hora para a família e na hora para a criança, porque às vezes, né, o interesse pode não ser o mesmo. Então, nós precisamos, acho que, nos preocupar com isso, porque realmente ninguém fala pela criança. E nós temos que fazer lição de casa no Poder Judiciário de colocar esses processos com tarja vermelha, tarja azul, que seja, mas que eles sejam tratados com a prioridade das prioridades, como, aliás, diz o artigo 227 da Constituição Federal. É prioridade absoluta. O problema da adoção, da falta de adoção no país, não é um problema da lei. Eu queria colocar isso enfaticamente para o debate aqui. Não é um problema de lei, é um problema de política, certo? E aí o Congresso vai ter que ver o que é o papel dele em relação à mudança da lei e à mudança da política. A nova lei, na busca por proteção à criança, colocou o Ministério Público com a atribuição de acompanhar o processo. Contudo, a intervenção obrigatória do Ministério Público em todas as ações do processo provoca um aumento da burocracia e, consequentemente, demora nos processos. Porém, há entendimento de que o Ministério Público deve opinar em todo o processo é equivocada. Este é o entendimento de vocês? A título de exemplo, uma companheira que, por um acaso, vive uma relação homoafetiva e adotou 2 irmãos. Relata que o Ministério Público manifestou-se 10 vezes durante o processo, sendo cada uma delas por 15 dias, em média, ou seja, 150 dias só em análise no Ministério Público. O problema é que nós elegemos o Ministério Público como suprassumo de tudo no Brasil. E dentro dessa cultura criou-se um medo. O Ministério Público não vai aprovar, o Ministério Público sei o que e tal. A atuação do promotor vai até aqui, investigou. Existe empatia, existe afetividade, existe o afeto. A criança apaixonou-se, eles apaixonaram e querem o filho. A partir daqui vamos ver procedimento, só procedimento. E vamos dar a oportunidade dessas crianças a mijar no colo de alguém. Essa questão do Ministério Público, a participação do Ministério Público aumenta a demora no processo de adoção? Aumenta, porque o processo, o físico, ele tem que ser deslocado de uma sala para outra, de um prédio para o outro. Há juízes do que, no jargão judicial, a gente chama juiz do diga-diga. Ele, em vez de resolver logo a questão, ele manda o processo para o Ministério Público, para ele opinar, em momentos talvez desnecessários. Então, nós temos aí intervenção obrigatória do Ministério Público? Temos, ela é salutar, muito salutar.
Mas será que toda vez o processo tem que ir para o Ministério Público só porque juntaram uma folha de papel no processo? Isso atrasa o processo. Eu tive uma oportunidade, conhecendo no Estado, as chamadas casas lares, né? Onde o casal, no caso, recebia 2, 3, 4, 5 crianças, de rua até, uma vez que estivessem preparados e viveriam num ambiente familiar. As crianças estudando fora e muitos fazendo curso técnico, inclusive. Muito interessante. As orientações técnicas para serviços de acolhimento institucional, ele tem como modalidade de atendimento tanto a casa-lar, para até 10 crianças, que podem estar como responsáveis uma mãe social, um pai social ou ambos. Inclusive, é uma profissão regulamentada por lei, por esta casa, de 86. É financiado, né? É um serviço que é financiado, que as prefeituras podem fazer adesão a este serviço. E nós também temos os serviços de família acolhedora, que também é financiado. Hoje nós não temos mais os grandes abrigos. Hoje o serviço de acolhimento, ele trata como as 3 modalidades, que é o abrigo institucional para até 20 crianças, casas lares para até 10 crianças e famílias acolhedoras para uma criança, e dependendo das situações, você pode ampliar esse número. Então, são legislações que nós temos e o que falta é a aplicabilidade dela. E recursos tem para fazer essa implementação no nosso país. Eu acho que o que falta também é os municípios se apropriar dessas políticas. E nos assusta muito quando nós vamos aos municípios e que quando a gente faz o levantamento dos recursos passado fundo a fundo, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, os valores que estão nas contas por não utilização, justamente por não saberem utilizar o recurso. E eu queria dizer, inverter um pouco o debate e dizer por que é importante a gente fazer desse debate aqui, não o foco do direito à adoção, mas o foco ao direito da convivência familiar e comunitária. Não é que esse que é o foco que, na verdade, deve ser. A adoção é importante, ela tem que resolver, mas a gente não pode, né, dizer o seguinte, olha, que é uma decisão do juiz, tira o pato poder de uma mulher enferma, tira o pato poder de uma mãe que está usando crack, não é? Será que nós não temos outras alternativas, na verdade? Não é? Será que esses casais também que querem adotar crianças e adolescentes também não podem participar de outras possibilidades, não é? De outra forma da sociedade? Então, nós temos muitas perguntas. Nós temos que fazer a causa da adoção uma causa de todos os brasileiros, de todos os juízes, todos os promotores, não só aqueles que eventualmente tiveram um filho adotado, participaram do que dizem calvário do processo de adoção. Criança não é futuro, coisa nenhuma, né? Criança é presente. Sendo tratado do presente é que não tem futuro, né? O programa Em Discussão fica por aqui. Você pode acessar outras informações sobre adoção no site da Revista de Audiências Públicas do Senado, que também se chama Em Discussão. Você pode rever este e outros programas pela internet. O site é o www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.